Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, rogai por nós. São Felipe Neri, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Bom dia a todos. Estamos aqui na leitura da Carta do Além. Eu vou ler apenas o parágrafo anterior que nós lemos ontem, para dar sequência à leitura aqui. Nisso consistia minha apostasia de Deus, em fazer de uma criatura o meu Deus. Em coisa alguma pode isso realizar-se tão plenamente como entre pessoas de diferentes sexos, se o amor se afoga na matéria. Isso torna-se seu encanto, seu aguilhão, seu veneno. A adoração, entre aspas, que eu me prestava em Max, tornou-se-me uma religião vivida. Então ela admite, né, que o amor dela ao Max, seu futuro marido, era uma espécie de autoadoração, né? Era no tempo quando no escritório, tão virulentamente, eu caí em cima das corridas à igreja, dos padrecos, do murmurejar de rosário e das demais bugigangas. Empenhastes-te, mais ou menos inteligentemente, em proteger tudo isso, aparentemente sem suspeitares de que para mim, em última análise, não se tratava dessas coisas, mas propriamente de ponto de apoio contra a minha consciência que eu estava procurando, dele eu precisava ainda, para justificar racionalmente a minha apostasia. No fundo, eu vivia revoltada contra Deus. Tu não percebias isso. Sempre me consideravas ainda católica. Como tal, queria eu também ser chamada. Até mesmo pagava a contribuição para a igreja. Certa ressalva não me podia fazer mal, pensava eu, ressalva entre aspas aqui, né? Pois por mais certas que às vezes fossem tuas respostas, de mim ressaltavam, porque tu não devias ter razão. Em face dessas nossas relações entrecortadas, a dor da nossa separação era pequena, quando meu casamento nos distanciou. Antes do meu casamento, confessei-me e comunguei mais esta vez. Era uma formalidade. Meu homem pensava como eu. De resto, por que não haveríamos de satisfazê-la? Cumprimos-la como qualquer outra formalidade. Vós o chamais indigno. Após aquela indigna comunhão, eu tinha mais sossego de consciência. Era essa a última. Nossa vida matrimonial decorria, em geral, em boa harmonia. Em quase todos os pontos, tínhamos a mesma opinião. Também nisso. Não nos queríamos impor o encargo de filhos. No fundo, meu marido desejava ter um. Naturalmente não mais. Eu soube arrancar-lhe, finalmente, essa ideia. Eu gostava mais de vestidos e mobílias finas, de tertúlias de chá, de passeios de automóvel
e de semelhantes divertimentos. Era um ano de prazeres terrenos entre o casamento e minha repentina morte. Cada domingo passeávamos de automóvel ou visitávamos parentes de meu esposo. De minha mãe eu não me envergonhava então. Esses nadavam bem como nós, na superfície da existência. Interiormente, porém, nunca me sentia deveras feliz. Algo roía-me sempre na alma. Eu desejava que pela morte, a qual sem dúvida faria de demorar muito tempo ainda, tudo acabasse. Mas é como em criança eu ouvira uma vez falar em sermão que Deus recompensa já neste mundo o bem que alguém pratica. Se não pode recompensá-lo no outro mundo, fá-lo na terra. Sem o esperar, recebi uma herança da tia Lote. Meu marido teve a sorte de ver o seu salário consideravelmente aumentado. Assim, pude instalar mimosamente a nossa casa nova. Minha religião estava às últimas, como um vislumbre do ocaso no firmamento longínquo. Os bares e cafés da cidade e os restaurantes por onde passávamos nas viagens não nos aproximaram de Deus. Todos os que lá frequentavam viviam como nós, de fora para dentro, não de dentro para fora. Visitando uma célebre catedral nas viagens de férias, procurávamos deleitar-nos com o valor artístico das obras-primas. O sopro religioso que irradiavam, mormente as da Idade Média, eu sabia neutralizá-lo, escandalizando-me em qualquer circunstância da visita. Assim, a um irmão leigo que nos conduzia, eu criticava o estar um tanto sujo e desajeitado. Criticava o comércio de piedosos monges que fabricavam e vendiam licor. Criticava as eternas badaladas dos sinos chamando para as igrejas, onde se trata apenas de dinheiro. Assim eu conseguia afastar de mim a graça, cada vez que me batia à porta. Mormente deixava meu mau humor derramar-se livremente sobre tudo que tratava de antigas representações do inferno em livros, cemitérios e outros lugares onde se viam os demônios fritarem as almas em fogo vermelho ou amarelo e seus sócios de cauda comprida trazerem-lhes mais e mais vítimas. Clara, o inferno pode ser mal desenhado, porém nunca ser exagerado. Sobretudo, escarnecia eu sempre da foto do inferno. Lembras-te, como numa conversa sobre isso, eu te meti um fósforo aceso debaixo do nariz, burlando? É assim que cheira. Tu apagaste logo a chama. Aqui ninguém a extingue. Digo-te mais, o fogo de que fala a Bíblia não significa tormento de consciência. Fogo significa fogo. Cumpre entendê-lo em sentido real, quando aquele, letra maiúscula, declarou: afastai-vos de mim, vós malditos, ide para o fogo eterno. Literalmente. Como pode o espírito ser tocado pelo fogo material? Perguntas.
Como então pode na terra tua alma sofrer, segurando teu dedo na chama? Tua alma também não se queima, mas que dor tem de aturar o homem todo. Semelhantemente, estamos nós aqui presos ao fogo em nosso ser, em nossas faculdades. Nossa alma fica privada do seu voo natural. Não podemos pensar nem querer o que queremos. Aqui abre colchete para o comentário do padre, né? Da Suma Teológica também. Abre aspas para São Tomás de Aquino. O fogo do inferno atormenta o espírito, pelo que o impede de executar o que quer. Não pode atuar onde quer e quanto quer. Fecha aspas. Não procures esclarecer o mistério, contrário às leis da natureza material. O fogo do inferno queima sem consumir. O nosso maior tormento consiste em que sabemos exatamente que nunca veremos Deus. Quanto pode torturar o que na terra nos era indiferente? Enquanto a faca está em cima da mesa, deixa-te fria. Vês-lhe o fio, porém não o sentes. Mas entra a faca na carne e gritarás de dor. Agora sentimos a perda de Deus. Antes só a vimos. Aqui um colchete, né? A separação de Deus é um tormento tão grande como Deus. Frase atribuída a Santo Agostinho. Fecha colchetes. Todas as almas não sofrem igualmente. Quanto mais frívolo, maldoso e decidido alguém foi no pecar, tanto mais lhe pesa a perda de Deus e tanto mais torturado se sente pela criatura abusada. Os católicos condenados sofrem mais do que os de outra crença, porque receberam e desaproveitaram, em geral, mais luzes e mais graças. Quem sabe mais, sofre mais do que aqueles que menos conhecimentos tinham. Quem pecou por maldade, sofre mais do que aquele que caiu por fraqueza. Mas nenhum sofre mais do que mereceu. Oxalá isso não fosse verdade, para que eu tivesse motivo para odiar. Tu me disseste um dia, ninguém cai no inferno sem que o saiba. Foi isso revelado a uma santa. Ria eu disso. No entanto, me entrincheirava atrás desta reflexão. Nesse caso, me ficaria suficiente tempo para me converter. Assim eu pensava no íntimo. O enunciado calha. Antes do meu fim repentino, de certo não conheci o inferno tal qual é. Nenhum ente humano o conhece. Mas eu estava exatamente inteirada disso. Se tu morreres, entrarás na eternidade como revoltada contra Deus. Suportarás as consequências. Então ela estava consciente, né? Conforme declarei já, não voltei atrás, mas perseverei na mesma direção, arrastada pelo costume, com que os homens agem tanto mais calculada e regularmente, quanto mais velhos ficam. Minha morte ocorreu do seguinte modo. Há uma semana, falo de acordo com a vossa contagem, porque calculada pelas dores, eu poderia já estar ardendo no inferno havia 10 anos. Faz, pois, uma semana que meu marido e eu
fizemos, num domingo, uma excursão que foi a última para mim. Radiante despontara o dia. Eu senti-me bem, como raras vezes. Perpassou-me, porém, um sinistro pressentimento. Inesperadamente, na viagem de volta, meu marido, que vinha guiando o carro, e eu ficamos ofuscados pela luz de um automóvel que vinha em sentido contrário e com grande velocidade. Meu marido perdeu a direção. Jesus! Estremeci. Não como oração, mas como grito. Sentia uma dor esmagadora por compressão, uma bagatela em comparação com o tormento atual. Perdi então os sentidos. Estranho, naquela manhã mesmo, nascera-me inexplicavelmente a ideia. Poderias, enfim, mais uma vez ir à missa. Soava-me como súplica. Claro e decidido, cortou o meu não o fio da ideia. Com isso, devo acabar definitivamente. Tomo sobre mim todas as consequências. Agora, as suporto. O que aconteceu após a minha morte, tu conheces. A sorte de meu marido, de minha mãe, do meu cadáver e enterro, tudo te é conhecido, até nos pormenores, como sei por uma intuição natural que todos nós temos. Do mais que acontece no mundo, só temos um conhecimento confuso. Mas o que nos tocava de perto, conhecemos. Assim conheço também teu paradeiro. Aqui uma chave explicativa, né? Abre aspas. As almas de falecidos não têm seguro conhecimento de pormenores, porém apenas um enuviado conhecimento geral da natureza material, que se referindo à Suma teológica. Acordei das trevas no momento da minha morte. Vi-me, de repente, envolvida de luz ofuscante. Era no mesmo lugar onde estava meu cadáver. Aconteceu como em teatro, quando de repente apagaram as luzes, a cortina é ruidosamente removida e aparece a cena tragicamente iluminada, a cena de minha vida. Como num espelho, assim eu vi minha alma. Vi as graças pisadas aos pés, desde a juventude até o último não dado a Deus, na manhã, né, da morte. Apossou-se de mim a impressão como que de assassino levado ao tribunal à frente de sua vítima inanimada. Arrepender-me? Nunca. Aqui um colchete da Suma Teológica. Os maus não se arrependem propriamente dos pecados, por lhes serem afeitos maliciosamente. Arrependem-se, porém, enquanto são castigados pelas penas dos pecados. Então, arrepender-me? Nunca. Envergonhar-me? Jamais. Entretanto, nem me era possível permanecer na vista de Deus, negado e reprovado por mim. Restava-me uma só coisa: a fuga. Assim como Caim fugiu do cadáver de Abel, assim minha alma se tirou longe desse aspecto horrível. Esse era o juízo particular.
o invisível juiz falou: afasta-te. Logo caiu minha alma como uma sombra sulfúrica no lugar do tormento eterno. Aqui um colchete, um grande colchete explicativo. Abre aspas, é certo que o inferno é um local determinado, mas onde esse local fica situado, ninguém o sabe. Fecha aspas. A eternidade das penas do inferno é um dogma. Seguramente o mais terrível de todos. Tem suas raízes na Sagrada Escritura. Por exemplo, Mateus 25, 41 e 46, 2 Tessalonicenses 1, 9, Judite 13, Apocalipse 14, 11 e 20 e 10. Todos eles são textos irrefutáveis, em que o Eterno não se deixa trocar e interpretar por longo. Se não fora conveniente ilustrar esse dogma num caso particular, nem o próprio Nosso Senhor teria podido fazê-lo na parábola do rico folgazão e do pobre Lázaro. Lá fez o mesmo que aqui vem feito. Desenhou o inferno como se pode cair nele. Não o faz por prazer sensacional, porém levado pela mesma intenção que ocasionou esta publicação. A finalidade deste folheto encontra sua expressão no seguinte conselho: abre aspas, desçamos ao inferno ainda vivos, para que moribundos nele não caiamos. Fecha aspas. Esse conselho, dirigido a cada um, não é senão a paráfrase do Salmo 54. Abre aspas. Descendat in inferno viventes, videlicet, ne descendet morientes, a qual se encontra numa obra erradamente atribuída a São Bernardo. Fecha a chave, né? Últimas informações de Clara. Clara é a freira, né? Que recebeu essa revelação dessa carta em sonho, né? Abre aspas. Assim finalizou a carta de Anne sobre o inferno. As últimas palavras eram quase ilegíveis. Tão tortas estavam as letras. Quando eu acabara de ler a última palavra, a carta toda virou cinza. Que é que lá ouço? Por entre os duros acentos das linhas que eu imaginava ter lido, ressoou doce som de sino. Acordei de vez. Achei-me ainda deitada no meu quarto. A luz matinal da aurora penetrava nele. Da igreja paroquial vinham as badaladas das ave-marias. Pois tudo era apenas um sonho. Nunca eu sentira na saudação angélica tanto consolo como após esse sonho. Pausadamente fui rezando as 3 ave-marias. Tornou-se-me então claríssimo. Ela cumpre segurar-te, a bendita Mãe do Senhor, venerar a Maria filialmente, se não quisesse ter a mesma sorte que te contou, ainda que em sonho, uma alma que jamais verá Deus. Espantada e tremendo ainda pela visão noturna, levantei-me, vesti-me depressa e fugi para a capela da casa. O coração palpitava-me violenta e descompassadamente. Os hóspedes, ajoelhados mais perto de mim, olhavam-me preocupados.
Talvez pensassem que por haver eu corrido escada abaixo, estivesse tão excitada e vermelha. Uma bondosa dama de Budapeste, grande e sofredora, franzina como uma criança míope, todavia fervorosa no serviço de Deus e de longo alcance espiritual, disse-me à tarde no jardim, abre aspas, senhorita, Nosso Senhor não quer ser servido no expresso, na correria, né? Fecha aspas. Mas ela percebia então que outra coisa me havia excitado e ainda me preocupava. Ajuntou bondosamente, abre aspas, nada te deve angustiar. Conheces o aviso de Santa Teresa? Nada te deve alarmar. Tudo passa. Quem possui Deus, nada lhe falta. Só Deus basta. Fecha aspas. Quando sussurrava isso mesmo, sem qualquer tom de mestra, parecia-me ler na minha alma. Só Deus basta. Sim, Ele há de me bastar neste e no outro mundo. Quero ali possuí-lo um dia. Por mais sacrifícios que aqui eu tenho ainda de fazer para vencer. Não quero cair no inferno. Assim termina essa publicação do padre Bernardin Krempel, né? Sobre essa revelação que essa freira, depois ela se tornou freira, né? Deixou escrito num livro que após a morte foi então descoberto, e desse livro o padre então tirou essa carta e publicou em separado, né? Esse livro. Isso é da década de 30, né? Aqui na carta menciona-se a data de 1937 e uns 15, 20 anos depois essa carta então foi publicada, tá certo? Então, digamos, um documento pungente, né, sobre o inferno. A autenticidade disso não há nenhuma documento da igreja, né, sobre a autenticidade. Há documentos da igreja, há o imprimatur, né, da igreja na Alemanha, e depois aqui no Brasil há uma aprovação eclesiástica também para publicação como um documento, digamos assim, útil aos católicos lerem, né? Eu acho utilíssimo, sobretudo do ponto de vista das leituras que nós fizemos nessa quaresma, porque essa carta ela dá primeiro um tom pessoal, né? Um tom muito muito pungente de um réprobo, né? De um réprobo, de um ímpio que foi para o inferno, né? As suas motivações, os seus sentimentos no inferno e, sobretudo, mais importante ainda, desculpem, os sentimentos desse réprobo quando ainda vivia, né? A sua vida aqui, por pouco que a gente que essa alma descreveu a vida dela, nós podemos identificar essa vida como uma vida externamente, uma vida normal, não é? De uma moça que foi paulatinamente se afastando da igreja, não é?
paulatinamente racionalizando este seu afastamento da igreja. E veja que essa racionalização, ela não era sofisticada, ela não era uma racionalização, digamos assim, intelectual, né? É uma racionalização normal, né? Preocupada com os divertimentos, preocupada com um certo rapaz que ela queria conquistar, preocupada com a outra moça que queria conquistá-lo da mesma forma, preocupada em ter uma vida depois de casada confortável, e teve, preocupada com seus bens materiais, com seus divertimentos, vendo ao longe uma religião que ela deixou, vendo pessoas que ela conhecia dessa religião praticando essa religião, mas ela, mesmo sendo chamada interiormente para praticá-la, não queria mais, né? Ela conta que ela visitava as igrejas, já como ex-católica, mas pelas obras de arte, né? E tudo mais ela criticava na igreja, né? Ela reconhecia a obra de arte, mas criticava o coitado do menino, que devia ser um aspirante a monge ou alguma coisa. Estava mostrando a igreja para ela como sujo, como os monges que vendiam os licores deles só preocupados com dinheiro. Enfim, esse tudo é parte de uma racionalização de afastamento da igreja. Eu conheço pessoalmente pessoas que ao longo da vida usaram essas mesmas coisas para se afastarem da igreja. Na minha família, né? A igreja é muito corrupta, o Papa é isso, o Papa é aquilo, tem o Banco do Vaticano, eles roubam muito lá, como é que eu vou ser dessa religião? Isso é tudo racionalização. Deu uma travada aqui. Então eu dizia que eu conheço pessoalmente pessoas da minha família que usavam a mesma, já falecidos inclusive, que usavam a mesma racionalização para se afastarem da igreja, né? O Vaticano é corrupto, tem o Banco do Vaticano, tem não sei quem que o Papa fez isso, o Papa fez aquilo, como é que eu vou ser dessa religião, etc, etc. Então, são racionalizações que a gente encontra quando o mundo ainda era um pouquinho mais são do que é hoje, há uns 10, 20 anos atrás, nós encontrávamos esse tipo de racionalização muito frequente nas nossas famílias, né? Então, essa alma é uma pessoa normal, vivendo uma vida normal, tendo contatos normais, muito provavelmente considerada como uma boa moça, uma moça, enfim, pacata, honesta, né? E que está no inferno, né? Então, esse aspecto da normalidade com que as pessoas vão para o inferno é que é mais interessante nessa carta, né? É mais ou menos isso, Felipe. O Felipe estava colocando aqui uma frase que é comum também, né? Se a igreja vender o ouro dos altares, ela acaba com a miséria no mundo. É mais ou menos isso. Esses são os argumentos, né? Isso é um tipo de racionalização que a pessoa que já está decidida, cuja vontade já está direcionada, ela procura argumentos intelectuais. Então, a vontade já está decidida a fazer. E agora a vontade, ela aciona o intelecto para que o intelecto resolva esse problema para a vontade, né?
Então, eu vi isso na minha família, é, vejo isso em todo, enfim, em pessoas próximas, né? Então, eu acho que esse fechamento da leitura, depois que nós lemos coisas teológicas, doutrinárias sobre o inferno, é uma é um tom muito pessoal, né? Que que nos faz pensar na nossa própria vida, né? E o quanto de racionalização nós não usamos na nossa própria vida para deixar de fazer coisas que a gente devia fazer, né? Tá certo? Pois bem, agora eu gostaria de ouvir se há comentários a fazer. O Márcio está fazendo aqui, ó. Deus nos revele e nos livre de nossos pecados ocultos para não sermos criptoliberais como ela. É, isso mesmo. É, é uma coisa curiosa, né? Esse processo de racionalização, né? A gente vê esse processo de racionalização nos grandes pensadores da humanidade, né? Um dos autores que mais nos advertem sobre as racionalizações das obras dos grandes intelectuais que nos influenciam é o E. Michael Jones, né? Mas essa racionalização de grandes intelectuais que pode ser estudada, né? E Michael Jones faz isso muito bem. Ela acontece na nossa vida pacata e medíocre de todos os dias, né? Certo? Então, é isso mesmo que o Márcio falou, né? Que Deus nos revele, né, os nossos pecados ocultos. Mas há alguma observação ou comentário a fazer? Eu sei, é uma frase de um salmo, né? Não os criptoliberais, né? Mas eu Não, entendi. tem um salmo que fala que Deus nos revela esses pecados, né, que são aquelas coisas que a gente, uma coisa que eu comento com a Ana Paula aqui, professor, aquele ponto cego. Muita gente, às vezes a gente percebe no outro com muita facilidade, tipo, como é que essa pessoa não percebe isso? Mas nós mesmos, nós temos nossos pontos cegos É, e por isso é que muitas vezes os santos, eles falam para a gente agradecer as pessoas que nos apontam os nossos defeitos, porque eles estão, na verdade, permitidos ou até enviados por Deus mesmo para poder nos apontar isso e para a gente perceber o que a gente está fazendo de errado e se corrigir, é, né? E não acabar não virando um criptoliberal aí, né? E, né, ou seja, conservador na forma e liberal nos costumes, na fé, na moral, tudo, né? E justamente para isso, para a gente ter, buscar, tentar descobrir isso, agradecer as pessoas que fazem isso, as circunstâncias que nos revelam essas fraquezas também. é, E tudo isso tem que ser conduzido com muita humildade, né? Como vários dos santos falam, né? A humildade é o alicerce do edifício das virtudes, né? E a gente precisa batalhar essa virtude constantemente, justamente para a gente poder, como a gente dirige um carro, né? Tem um ponto cego de poder pelo menos assim, torcer o pescocinho, né? Não ter a cerviz dura, inclusive, nesse sentido, para poder dar uma olhadinha, assim, dar um jogo de vista assim, rápido para poder, já que os nossos retrovisores não conseguem nos revelar tudo, por isso a gente poder conseguir enxergar, nem que seja de relance, isso e poder corrigir nossa direção, né? Não causar nenhum acidente aí que nos leve à morte eterna, né? é. E, e é essa batalha que tem que ser feita direto, né? E o senhor falou, bom, não foi o que o senhor falou, mas o texto falou, né?
daqueles que quanto mais sabem, mais serão cobrados, né? Tem um aviso para os escolásticos de escadaria de igreja, os tomistas de escadaria, os É, patrísticos, é, é, patrísticos de adro de igreja, igual por aí fora, né? Eles têm que conhecer, mas para colocar em prática. Eu coloquei o pessoal da catequese lá, nunca leia algo que não esteja disposto a praticar, né? Em colocar, a entender e praticar, porque vai virar vaidade e isso depois vai ser cobrado, né? E era isso. era Curiositas, né, que o Santo Tomás fala. É, é, enfim, esse aspecto da vida normal que a Anne vivia, né? Vida normal exteriormente, né? Porque veja, tudo que ela fala da vida dela, ela está falando já do inferno, né? Ela muito provavelmente, como ela não pode, ela própria fala várias vezes aqui, mentir, quando ela fez essa carta, né? Muito provavelmente, quando ela caiu no inferno, ela percebeu tudo que tinha acontecido com ela, né? Esse relato honesto, tomando o relato como verdadeiro, esse relato ele é muito mais, digamos assim, completo, porque ela, já fazendo agora uma análise da vida passada dela, ela pôde perceber todas essas nuances, né? O afastamento dela da graça, né? Em vários momentos, muito provavelmente, se ela vivesse, ela não descreveria assim, dessa forma, né? Então isso já é uma perspectiva da eternidade sobre a vida terrena, né? Da eternidade agora condenada, né? Então, nós temos, nós católicos, temos uma oportunidade de fazer uma análise dessa da nossa vida, né? Pouco a pouco, enquanto vivemos, através da prática da meditação, né? Porque muitas vezes, meditando mistérios da nossa religião, nós recebemos intuições sobre a nossa vida passada, que vai nos revelar essas coisas que, da perspectiva da eternidade, nós vamos saber quando nós entrarmos lá, né? Mas é bom, seria muito útil a gente saber enquanto nós estivéssemos aqui, né? Então, essa prática da meditação, da oração mental, é uma das coisas que nos leva a ter esses insights ainda vivos. E nós podemos, inclusive, corrigir a nossa vida, né? Por exemplo, quantas vezes a graça bateu na nossa porta, na nossa vida, e nós não atendemos, né? Nós não tivemos o cuidado de atender a graça batendo na porta, né? Isso é uma coisa que ela fala aqui, que aconteceu com ela, mas é uma coisa que acontece conosco também. E nós não percebemos, não lembramos mais, não temos essa... Através das práticas da meditação, às vezes nós descobrimos isso. Não é? Deus nos dá essa graça de descobrir o quanto Ele tem nos orientado ao longo da vida, tem nos enviado graças, e a gente tem, na expressão da Anne aqui, pisado nas graças, né? Pisoteado essas graças, né? Mais alguma
Opa, o Márcio aqui, ó. A Anne viveu uma vida segundo as máximas do mundo. Uma vida normal, exatamente. É importante conhecer essas máximas para viver contrariando-as. Não é uma vida cristã coerente querer conciliar tais máximas com as máximas cristãs. A meditação nos ajuda a meditar a palavra de Deus, acontecendo no cotidiano, para nos adequar à vontade de Deus. Essa é a grande vantagem. É, exatamente, quer dizer, e à medida que a gente faz isso, né? À medida que a gente adere a essa vida que Deus quer que a gente leve, a gente vai percebendo o quanto a nossa vida anterior nos ofereceu caminhos para nos achegar mais às graças de Deus, né? Então, por isso é que essa carta é interessante. Mesmo você podendo até duvidar da autenticidade disso, eu não estou advogando aqui a autenticidade, eu só estou apenas afirmando o seguinte: há relatos de comunicações de almas, né, que foi para o inferno e voltou para dar notícia, né, ou no purgatório. E esse é mais um relato, né? Tá certo? Eu queria falar só o seguinte: nada a acrescentar, somente a meditar. A gente tem meditação aí para fazer semana que vem inteirinha, continuamente. É isso mesmo, assim, a Ana ou o Márcio estão digitando aí, mas a história da Anne pode ser história de qualquer um de nós, né? E é isso que importa, né, para nós aqui, e que estamos vivos, né? Enfim. E é interessante porque há um contraponto, né, em toda essa história, né, entre a vida da Anne e a vida da Carla, né, da freira, a quem ela escreve, né. As duas eram jovens na época, a Carla não era freira, eram amigas, eram colegas de trabalho, trabalhavam num escritório, né? E os caminhos foram diferentes, né? O Felipe, o Márcio ainda fala aqui, ainda que fosse uma ficção, é útil para a edificação das almas. Sim, quantas ficções, né, são úteis. Não falta para nós insumos para meditarmos nessa quaresma. Nunca falta, né? Quaresma é um... Pois bem, mais alguma observação? Então, nós terminamos, né, as nossas leituras quaresmais, né? Esse ano foram 25 encontros. Hoje é o 25º, né? Espero que tenhamos aproveitado, né? Espero que as leituras tenham sido boas para nós vivermos essa quaresma, né? E semana que vem nós entramos na semana mais importante do ano litúrgico, né? É a Semana Santa. E nós não teremos nenhuma atividade, obviamente, por causa da Semana Santa. A Semana Santa já é a atividade nossa, né? Nós não temos que ter atividade nenhuma na Semana Santa. E eu vou
divulgar hoje ainda a próxima leitura que nós vamos fazer. Eu devia já ter divulgado isso, eu confesso, para dar tempo de, se vocês quiserem, adquirirem. Se vocês quiserem e não tiverem o livro ainda, né, adquirirem o livro. Será um livro de biografia de São João Crisóstomo, editado pela editora Quadrante, né? Mas nós começaremos isso na 8ª de Páscoa, né? Na semana da 8ª de Páscoa. Mas eu vou divulgar isso direitinho para vocês. Eu desejo a vocês um santo dia, um santo final de semana e uma santa Semana Santa, né? Que nós possamos acompanhar Nosso Senhor na sua via sacra, né? Tá certo? Deus lhes pague a presença, a paciência, os comentários. Fiquem todos com Deus. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, rogai por nós. São Felipe Neri, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.